pessoal, tudo bom? Vamos para o nosso terceiro vídeo em relação aos regimes tributários, mais especificamente o Simples Nacional. Me chamo Lucas, sou especialista fiscal e tributário aqui da Conar e hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho mais sobre as faixas incidentes nos anexos do Simples Nacional. Então, nos vídeos anteriores a gente já viu que o Simples Nacional não é tão simples assim, ele tem uma divisão em anexos com relação às suas atividades de cada empresa, né? E hoje a gente vai retratar um pouquinho de como funciona em relação à evolução de suas alíquotas iniciais. Então, quando que a minha empresa vai ter um aumento das suas alíquotas? Os anexos do Simples Nacional são divididos em 6 faixas de faturamento, até aquele limite máximo que a gente já conversou de 4,8 milhões. Então, os anexos do Simples Nacional, eles são divididos em faixas de faturamento, que é justamente aí que existe essa evolução das tuas alíquotas e aí que você começa a pagar um pouquinho mais de tributo conforme a tua empresa vai evoluindo. A primeira faixa, como a gente já comentou, vai até 180 mil de faturamento, sempre com relação aos últimos 12 meses da tua empresa. Já a segunda faixa, partindo daí, até 360 mil. A terceira vai até o limite de 720 mil de faturamento. A quarta, até 1 milhão e 800 de faturamento nos últimos 12 meses. A quinta, até 3 milhões e 600. E a sexta faixa, por fim, chegaria até o limite do Simples Nacional, de 4 milhões e 800. E acima disso, daí a empresa já seria desenquadrada do Simples Nacional e precisaria ir para algum dos outros regimes. O presumido lucro real, dependendo da análise tributária que for feita na sua empresa. Então, como funciona o cálculo efetivo da alíquota que eu vou, de fato, pagar no Simples Nacional? Eu vou pôr aqui na tela a fórmula que a gente utiliza para fazer esse cálculo. Então, é um cálculo que pode ser feito até pelo próprio empresário, mas exige alguns cuidados ali, até a questão de algumas incidências de valores por fora, dependendo da faixa que você está, que é necessário apoio mesmo de um profissional especializado para fazer o cálculo efetivo. Então, como funciona o cálculo? Nós pegamos o teu faturamento dos últimos 12 meses, isso vai variar um pouquinho para empresas que estão em início de atividade, aí a gente tem que fazer uma proporcionalização. Primeiro mês da atividade, se houve faturamento, é multiplicado por 12. Aí a gente faz o encaixe dessa empresa nas faixas, conforme essa RBT12 proporcionalizada, como nós chamamos, que seria a receita bruta dos últimos 12 meses de forma proporcionalizada. A partir do segundo mês da atividade, nós somamos os meses anteriores e dividimos pela quantidade de meses. Aí chega na base de cálculo inicial de toda a tributação, que é o faturamento dos últimos 12 meses. Então, ele proporcionalizado ou efetivamente realizado quando a empresa já tem mais de um ano de atividade. Então, para explicar melhor como funciona esse cenário da evolução das alíquotas efetivas numa empresa, vamos pegar o cenário de uma contabilidade. Vamos dizer que agora, no mês de agosto, ela faturou 50 mil reais e nos últimos 12 meses, então ali no período de agosto de 2024 até julho de 2025, ela teve o faturamento de 750 mil. Então, esses 750 mil seria a RBT12 dessa empresa. Seria a receita bruta dos últimos 12 meses. Então, se a gente analisar aqui no anexo 3, que seria no qual a atividade de contabilidade estaria incluída, 750 mil encaixa ela na quarta faixa de faturamento, que seria a faixa de faturamentos de 720 mil e 1 centavo até 1 milhão e 800. Agora, eu vou tributar sobre essa alíquota nominal, sendo que eu estou acabando de entrar nessa faixa? Não, por isso que a gente inclui todos esses valores nessa fórmula e ela vai te dar, de fato, a alíquota efetiva do período, que será multiplicada pelo faturamento do mês. Então, nesse cenário, nós vamos pegar os 750 mil, multiplicar por 16%, que é a alíquota nominal, a alíquota de tabela. Esse valor, esse saldo dessa multiplicação, nós fazemos a redução dessas deduções. Basicamente, não faz sentido eu tributar no mesmo formato quem está faturando nos últimos 12 meses 1 milhão e 800, que é o limite dessa quarta faixa, para quem está acabando de entrar nela, está faturando 750 mil nos últimos 12 meses. Então, é aí que entra essa dedução. Nós colocamos ela na fórmula para equilibrar o jogo. Então, ela reduz a alíquota de quem está entrando na faixa e depois vai aumentando gradativamente a de quem está já no meio da faixa ou mais para o final. Isso, para todas as faixas, são a mesma análise, por isso que elas têm essas alíquotas. A única que não tem é, de fato, a faixa inicial, porque aí ela não tem nenhuma redução. Ela trabalha justamente a alíquota efetiva e a nominal são iguais. Até se nós colocarmos nessa fórmula, você vai ver que ela acaba
sendo anulada. As observações ali de cada fórmula se anulam e ela fica novamente com 6% de alíquota. Então, continuando, após subtrairmos a dedução desse nosso saldo da alíquota nominal multiplicado pelo teu faturamento nos últimos 12 meses, nós temos um valor que deve ser dividido pela sua RBT12 novamente. Aí nós já chegamos na alíquota efetiva de 0,11. Essa alíquota, por conta da fórmula, ela sai em decimal, mas nós poderíamos multiplicar por 100 e aí nós teríamos a alíquota em percentual, que seria 11,25% se nós arredondarmos, né? Então isso é o que você pagaria de tributação sobre os 50 mil do faturamento do último mês. Então, se nós fizermos essa multiplicação, acaba que nesse cenário, o faturamento dessa contabilidade, que teve 50 mil de faturamento em agosto, seria tributado em 11,25%, o que chegaria a uma guia do Simples Nacional de 5.624. Então, é basicamente essa análise que a gente faz para conseguir tirar a tributação do Simples Nacional. Deu de ver que não é tão simples assim, né? Outros pontos que tem que ser levado em consideração é que, em alguns casos, conforme existe a evolução das faixas, ali pela quinta, sexta faixa, começa a existir algumas exclusões. Por exemplo, lá no comércio existe a exclusão de ICMS. Então, o ICMS deixa de ser pago pela guia do Simples Nacional e volta a ser pago por fora. Então, reduz um pouquinho as alíquotas do Simples Nacional, mas o ICMS daí vai ser tributado conforme o produto, de 12%, 17%, depende do estado também. Mesma coisa para o ISS, teria que verificar a legislação municipal de cada cidade em que você está inserido, e ali teria a previsão de até que ponto é permitido o recolhimento no Simples Nacional e até que ponto seria necessário recolhimento por fora também. Mas isso é mais para os finais das faixas, na quinta, sexta faixa, que costuma acontecer. Mas e aí? Tá gostando dos vídeos? Tá conseguindo absorver bem o conteúdo? Deixa aqui nos comentários qualquer dúvida, a gente vai ficar muito feliz em responder e a gente se vê no próximo vídeo.